Seja bem-vindo ao nosso Momento com Cristo, o momento mais esperado do dia, onde nós deixamos de lado as nossas inseguranças, as nossas expectativas, a nossa ansiedade, para meditar alguns versículos bíblicos, para que possamos aprender mais a respeito do que Deus espera de nós e aprender mais, é claro, a respeito de Deus, para que nós entendamos qual seria de fato o caráter de Deus, qual será de fato a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos começar continuando a leitura de Atos dos Apóstolos. Essa semana a gente pegou aí, fizemos uma maratona em cima desse livro extraordinário, um livro escrito há poucos anos após a partida, a subida do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, ao retorno à morada celestial. Nós vamos então, desta forma, falar hoje um pouco sobre os gentios. Jesus, durante todo o seu ministério, ele sempre deixou bem claro que veio trazer cura aos que estão doentes. Em alguns momentos, Jesus estava cercado de escarnecedores, de pessoas sem nenhuma influência na sociedade, pessoas marginalizadas, pessoas excluídas, e dessa forma ele nos deu o exemplo. É claro, Jesus, como nós sabemos, nasceu na Judéia, nasceu em Belém da Judéia, mas ele foi hostilizado, foi rejeitado, os seus ensinamentos e a sua doutrina não foi aceita na Judéia. É bem tal que até hoje os judeus esperam ainda a primeira vinda de Jesus, ou seja, eles estão esperando ainda o Salvador, mas o nosso Jesus já veio e já retornou, e quando vier agora, vai vir não como cordeiro, mas vai voltar como juiz para julgar todas as nações e todas as pessoas dessa terra. Hoje nós vamos falar de uns versículos muito edificadores que estão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 a 47. Vamos então à leitura. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nola determinou. Olha só isso. Jesus determinando desta forma que se pregassem aos gentios. A prioridade aqui já não era mais dos judeus, conterrâneos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na terra. Agora Jesus ele ordena a Paulo e a Barnabé e os demais discípulos e apóstolos que agora se direcionassem a sua mensagem aos gentios. Afinal de contas, o que são os gentios? Os gentios são os pagãos da época. São pessoas não cristãos, por vezes marginalizados, por vezes esquecidos. Nós sabemos que os evangelhos mostram claramente que na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na época do seu ministério, existia muita religiosidade, tal qual ainda existe nos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitas pessoas se vestem bem e vão para os templos ostentar as suas vestimentas, ostentar o seu bom vocabulário, mas muitas vezes, diante de Deus, essas pessoas não estão passando no teste. Essas pessoas estão por dentro perecíveis, estão vencidas, estão deploráveis. Por fora, agradam a todos e são vistos como homens, mulheres de Deus, mas muitas vezes não passa de religiosidade. E Jesus veio justamente quebrar esses protocolos, como por exemplo, Jesus em João capítulo 4, versículo 9, nós conhecemos a passagem da mulher de Samaria, a mulher que está à beira. São assuntos distintos, um pouco diferentes, mas os samaritanos também eram vistos pelos judeus como pessoas imundas, pessoas que não eram bem-vindas e bem vistas no meio dos judeus. Então Jesus chega perto do poço e pede um pouco de água para aquela mulher, um copo de água. Mulher, dá-me água de beber.
E ela o repreende: como é que você, sendo judeu, eu sendo samaritana, você me pede água para beber? E Jesus cita vários episódios de sua vida que só ela conhecia. E Deus, e o próprio Deus, estava ali diante dela. E Jesus cita esses episódios e relata que o marido que ela está agora é como os outros que ela tiveram, não é dela. E essa mulher se desespera, então ele fala: se você quiser saber quem eu sou aquele que dá água viva para você beber. A água que eu dou para você beber, você nunca mais terá sede. E essa mulher, ela acredita veementemente na proposta do Senhor Jesus e diante dele pede, implora um pouco dessa água para que ela não venha mais sentir sede. É claro, essa mulher entendeu que Jesus estava falando de uma vida que não perecerá, de uma vida que não é perecível, de um lugar onde não há envelhecimento, de um lugar onde não há tristeza, onde não há fome, onde não há sede, desigualdade social, onde não há as mazelas as quais nos cercam diuturnamente nessa terra. Pois bem, aqui Paulo e Barnabé estão se dirigindo aos gentios, porque quando eles foram tentar falar para os judeus, eles não aceitaram. A propósito, quando Jesus levou pessoalmente a mensagem aos judeus, eles o retrucaram, eles não aceitaram de maneira alguma. Jesus, até em Marcos capítulo 6, versículo 4, ele relata para os seus discípulos que é impossível que um profeta seja honrado em sua terra. Nós conseguimos imaginar isso. Jesus andando nas ruas da sua cidade natal, o seu vilarejo, Belém, onde ele nasceu, e conseguimos imaginar o desprezo e as palavras de baixo calão, as palavras de injúria, de inveja e as piadas. Toda sorte de injúria, toda sorte de palavras negativas. Pessoas que não acreditavam no ministério de Jesus, tampouco acreditavam que ele era o Filho de Deus, o Salvador. No entanto, Jesus, no meio de todo aquele desprezo, rejeição em massa, ele relata aos discípulos: é impossível. A nossa evangelização não vai emplacar nesse lugar. A nossa evangelização, ela não vai sacudir ninguém aqui. Ninguém vai comprar a nossa ideia. Ninguém vai comprar a nossa mensagem. Não há um só que possa se converter através da nossa ministração aqui. Nós temos que alcançar outros povos. E Jesus direcionou esses homens e mulheres a alcançarem aqueles que eram marginalizados. As pessoas que estavam na sarjeta. Quantas pessoas não têm suas vidas transformadas no dia de hoje? Quantos mendigos, quantos moradores em situação de rua, de risco, não têm suas vidas transformadas? Porque essas pessoas são sondadas, são almejadas por Cristo. Elas são queridas por Cristo, amadas por Cristo. E você possa entender que Jesus não veio para os que estão salvos. Ele não veio para os que estão sãos. Ele veio por mim. Ele veio por você. Nós temos doenças incomuns, doenças espirituais, fragilidades espirituais. E é justamente sobre isso que eu estou falando com você. Jesus, através da sua palavra, trouxe-nos um grande ensinamento. Que as pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor é as que devem mais ser visadas. É as que devem mais ser visitadas. As que devem mais ser evangelizadas. E você que conhece a palavra, você que está no ministério, você tem um papel importante nisso. Você pode se enxergar em Paulo e você pode, na caminhada, procurar aqueles que não têm contato com nenhum tipo de conteúdo bíblico. Você pode replicar esse vídeo ou qualquer um outro conteúdo bíblico edificador que possa restaurar a alegria, que possa resgatar a esperança dessas pessoas, dos gentios. Um dia fomos gentios. Um dia fomos pessoas que não tínhamos entendimento nenhum acerca da verdade do reino de Deus. Agora é a nossa vez de compartilhar tudo aquilo que sabemos. Um pouco que sabemos já é de grande valia. Que Deus abençoe a sua vida e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Senhor, que esse conteúdo possa alcançar quantas pessoas, Senhor, o Senhor permitir. E que seja plantada uma semente. Nós sabemos que essa Tua palavra não volta vazia.
Pedimos, Senhor, intrepidez e ousadia, a ousadia de Paulo e de Barnabé, para que possamos alcançar as pessoas que não têm contato com a palavra e que de certa forma estão marginalizados, estão sendo ultrajados pela sociedade. Que cada um deles possam ter a oportunidade e o privilégio de te conhecer através da palavra. Isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez. Você pode nos seguir lá no YouTube, Ronaldo Lemos 42, e você pode se inscrever e ativar o sininho. Todos os dias temos um conteúdo novo para você. Obrigado e até o próximo encontro.